agradecer, então, a oportunidade da reunião aqui que nós tivemos com a secretária de Estado, também com o Ministério da Saúde. É importante a gente manter essa conexão via parlamentares também o máximo possível. Na semana passada, como já relatado por alguns parlamentares, deputado Santini, deputado Cherini, também a secretária de Relações Institucionais do Governo do Estado, a senadora Ana Amélia Lemos, estiveram no Ministério da Saúde para tratar de uma série de demandas do Estado. Nos preocupa a questão apresentada em relação aos medicamentos. Felizmente, pelo que essa reunião existe um esforço enorme para que isso seja solucionado. E me preocupa também o fato de que muitas vezes tenho recebido, e não foi nenhuma nem duas, por isso muitas vezes, já algumas vezes, já me foi solicitado por pessoas que estavam com dificuldade de conseguir leitos de UTI, e ao mesmo tempo sabemos que há uma série de leitos de UTI Covid vagas, né? Então eu gostaria de saber, presidente, qual é a orientação nesse caso, porque até onde eu sei existe portaria, inclusive do Estado do Rio Grande do Sul, imagino que seja o mesmo no Brasil, que UTIs não podem faltar, mesmo que sejam UTIs Covid, para aqueles que eventualmente precisarem, mas que não estejam infectados ou suspeitos de estarem infectados com coronavírus. Isso me preocupa muito. Hoje mesmo aconteceu mais uma vez um paciente em estado muito, muito crítico, desde sábado, precisando de um leito de UTI. Aliás, é outro problema que nós já vemos há muito tempo no Brasil todo, né? Parece que só agora com o coronavírus, e felizmente se transformou em algo digno de desespero da gestão pública, ou principalmente dos políticos, que a gestão pública em geral já se desesperava antes, mas muitos políticos parece que descobriram a falta de UTI durante o período. Está sendo agora muito divulgada, mas eu gostaria de saber da Secretaria de Estado e também do Ministério qual é a orientação nesse sentido, quando a pessoa precisa de um leito de UTI e por falta de leitos normais e vagos estarem alguns leitos de UTI, mesmo assim não terem acesso a eles, qual é o procedimento adequado. No mais, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Presidente, o senhor tem sido incansável na comissão, também presidente Luizinho e o nosso deputado Pedro Westphalen, que muito bem propôs e conduziu grande parte, né, dos nossos pleitos como deputados federais junto à Comissão do Coronavírus, uma vez que ele é membro titular. Muito obrigado. Sou o Dr. Eduardo Elsadi, diretor do Departamento de Regulação Estadual, e fazer algumas colocações aqui sobre o que foi questionado, fundamentalmente pelo deputado Marcel. É verdade, hoje eu diria que a gente tem mais dificuldade de internar alguns casos de pacientes não Covid, tá? Em algumas regiões. Alguns hospitais, principalmente Porto Alegre, alguns hospitais de alta complexidade tiveram que dividir as suas UTIs, e isso gerou alguma dificuldade de acesso para algumas especialidades. E algumas áreas que eu não vou especificar, mas isso é verdade. A gente tem alguma fila de encaminhamento para leitos de UTI, principalmente para Porto Alegre e algumas regiões, em alguns hospitais de alta complexidade. Isso é um subproduto dessa epidemia, em que alguns hospitais dividiram leitos Covid e não Covid. A gente tem algumas UTIs em que a gente pode dividir isso dentro das UTIs e outras em que os hospitais fizeram as suas previsões e o município de Porto Alegre aconteceu isso em algumas situações. Hoje o Estado, a gente ainda está com um aumento do número de leitos, né? E pretendemos chegar a mais de 100% do aumento do número de leitos. Optamos como Estado de não utilizar hospitais de campanha, principalmente para leitos de UTI, e ao invés disso
aumentar a nossa oferta dentro dos hospitais. E isso causou, principalmente nesse período de inverno, uma diminuição de oferta, até pelos hospitais terem necessidade de aumentar a sua oferta COVID. Alguns hospitais diminuíram a sua de leitos de UTI geral, até por essa dificuldade de equipes, pela dificuldade neste momento, isso realmente aconteceu. O Rio Grande do Sul optou por esse formato de enfrentamento da epidemia. Ele está funcionando, mas algumas áreas a gente tem alguma dificuldade. Quero dizer que eu estou muito preocupado com isso, porque desde sábado, esse paciente em particular, já é a terceira vez que isso acontece, os familiares disseram que não tinha, ele precisava de uma UTI, não tem UTI, que não seja Covid. Eu sou da cidade de Dois Irmãos, região metropolitana, como bem disse o Eustade, né? Justamente na região metropolitana, me parece, é o maior problema. E finalmente, no início da tarde, disseram que ele tinha conseguido uma UTI, mas na cidade de Santiago, que fica a 400 quilômetros daqui. É uma distância enorme. Então, eu entendo que é um esforço descomunal da Secretaria da Saúde para poder atender esses casos, mas eu não entendo como razoável que um paciente desse precise ser deslocado 400 quilômetros, ainda mais estando na região metropolitana de Porto Alegre, que é a região mais bem servida de todo o estado de UTIs. Então, me preocupa muito essa reserva para UTIs Covid. Eu sei, estive em hospitais, eu vi que há todo um preparo especial para UTIs Covid que acaba justificando esse isolamento, mas é triste e até inaceitável ver pessoas eventualmente perdendo a vida, né, porque desde sábado a pessoa precisando de uma UTI nós estamos já na segunda-feira à tarde, são 48 horas necessitando de uma UTI e não tendo acesso a ela, enquanto tantos outros leitos estão preparados com UTI em hospitais muito próximos. Então eu quero agradecer pela explicação, chamar mais uma vez a atenção a isso para que se resolva e não perca vidas, não só para o Covid, como também para outras doenças, porque, lamentavelmente, elas continuam acontecendo e pessoas, por falta de atendimento, continuam morrendo. Obrigado. Boa tarde a todos. Só para complementar aí o deputado Marcel, já foi respondido pelo Estado, mas é importante passar a força dos nossos hospitais universitários federais. Se, por acaso, esses hospitais estiverem em reserva no plano de contingência dos estados, vamos utilizar eles como ação principal. Eu achei muito interessante, né, o que aconteceu aqui no Hospital de Base do Distrito Federal, que recebe doentes de Minas Gerais, Goiás, do próprio Distrito Federal e redondezas. O hospital ele não parou, ele dividiu o hospital ao meio. E aí eu perguntei em relação à contaminação, coronel, nenhum momento teve uma mínima reclamação que o lado oeste do hospital sofreu qualquer tipo de contaminação. Então, essa solução híbrida, lógico, com muita segurança, é muito importante. E o hospital aqui do Distrito Federal, que eu visitei, o hospital de base, ele não parou as cirurgias eletivas. O hospital continuou. E outros hospitais e institutos do Rio de Janeiro, que nós percebemos que estavam em reserva estratégica do plano de contingência, nós entramos em contato com a Secretaria do Estado e também com a Secretaria do Município, né, principalmente a área de regulação, para que esses hospitais funcionassem dessa forma híbrida, dividisse o hospital ao meio e que tivessem duas entradas Covid e não Covid. Está dando certo. Então, o Rio Grande do Sul, né, se por obséquio, pudesse também ter esse tipo de alternativa, o que está acontecendo hoje no INTO, né, e o que está acontecendo hoje no Hospital de Base do Distrito Federal, seria uma alternativa importante para tentar, né, mitigar esse problema na regulação.